Bem-vindas ao podcast Viagem com a Adri. Eu sou Adriana Ventura, educadora e professora. E aqui nós vamos explorar as reflexões sobre o amor romântico, os papéis de gênero patriarcais e as performances que moldam as relações tradicionais. Prepare-se para uma jornada de questionamento e de descoberta. Vamos juntas? Olá, gente. Hoje o nosso assunto será princesos. Galera, existe uma coisa muito interessante no meu trabalho e eu já falei disso aqui. Quando eu faço textos genéricos sobre os papéis patriarcais de gênero, nosso lugar de passividade, quando eu falo sobre o protagonismo dos homens sobre o nosso corpo, sobre ser escolhida, ser assumida socialmente, como isso é importante, as mulheres concordam quando é genérico. Quando eu aponto para de que maneira essas performances, essa passividade, esse protagonismo dos homens, essa necessidade de ser validada e como isso está atrelado ao amor romântico, é sempre muito desgastante. Aí eu sinto, sinceramente, que as mulheres não entenderam absolutamente nada do meu trabalho. E é uma série imensa de manobras argumentativas contraditórias para nos manter no mesmo lugar. E por que a gente precisa se manter no mesmo lugar? Justamente porque é esse lugar que vai nos proporcionar viver o delírio das relações tradicionais da maneira como a gente tanto quer. Isso é muito triste. E é por isso que hoje eu vou falar dos princesos. Primeiro eu quero dizer que a gente fala muito dos feministas, a gente fala muito dos homens que performam fora da ideia de masculinidade. Isso pra gente, se isso, de alguma maneira, impactar em toda a performance romântica que molda as relações tradicionais, a gente vai ficar uma fera. A gente vai chamar esses homens até de gays. A homofobia que faz parte dessa camada de mulheres que lutam quase que cegamente pelo delírio romântico de viver o amor monogâmico, único e exclusivo. E aí elas começaram a definir os homens, os princesos. E aí eu quero, antes de começar a falar do princeso, eu quero deixar aqui muito nítido, porque na minha página tem várias linhas e mulheres que estão tão delirantes pelo amor romântico que elas gostam de deturpar o que eu falo. Então, que isso fique bem nítido aqui. Eu brigo de maneira muito incisiva para que os homens cumpram a responsabilidade que eles devem. Eu já briguei na minha página e até nos meus círculos sociais sobre a necessidade de lavar roupas, de fazer comida, a divisão justa dos trabalhos domésticos e não a ajuda do Tonhão. Eu brigo também para que a pensão e a responsabilidade pelos filhos seja íntegra na paternidade. Principalmente a ajuda com os custos. Custos esse que é de uma vida humana, não de um bebê. E a gente sabe que isso não acontece. E nunca aconteceu. Sempre tivemos mães solos, mães abandonadas, mães, desde a época das nossas avós, bem antes disso, cuidando dos seus filhos sozinhas, trabalhando sozinhas. E muitas delas, inclusive, deram graças a Deus quando esses homens foram embora, pela violência, pelos traços tóxicos da masculinidade que eles exerciam dentro de casa. Então, sim,
Eu luto para que o homem exerça os papéis palpáveis, necessários, os papéis que ele realmente deve fazer. E eu mostro de que maneira as performances que estão totalmente enviesadas pela lógica delirante do amor romântico, a performance nos afasta daquilo que a gente realmente precisa nas relações. Relações justas é feita pelo cuidado de todos. Relações justas é feito pela conversa, pelo consenso mútuo, pela reciprocidade. E não pelo protagonismo patético de um em performances românticas e aceitação de outra pessoa. Só que a monogamia não é assim. A sociedade não vê as relações tradicionais dessa maneira. E aí o que aconteceu? Os homens, eles começaram a ver as mudanças das mulheres e começaram a justificar as suas incompetências e negligências reais, com os filhos, com os cuidados de casa. Cuidado esses que eles nunca tiveram, a mulher sempre foi sobrecarregada. Os filhos sempre ficou sobre a tutela e responsabilidade exclusiva da mulher, enquanto eles ficavam fora de casa, provendo enquanto a mulher é sobrecarregada com o trabalho dos filhos, com o trabalho doméstico, com lidar com demandas emocionais. Enfim, dentro da visão tradicional, era assim que funcionava. E a mulher sempre sobrecarregada e esse trabalho invisível, né? Como se ficar em casa e fazer tudo isso não fosse trabalho. Então, a negligência deles, que sempre existiu, ela começou a ser colocada como justificativa da mudança da mulher, da mudança para um lugar de mais autonomia e protagonismo. E quando eu falo de autonomia e protagonismo, é romper com essa lógica de que a gente precisa ficar esperando a autonomia deles, a escolha deles sobre o nosso corpo. E não é à toa que a gente tem, inclusive, a análise do mercado afetivo por Eva Illouz ou pela professora Valesca Zanello, que mostra como a mulher está nesse lugar de passividade dentro da monogamia. Elas não relacionam a monogamia, mas a escolha é um lugar único e exclusivo, permeado por essa lógica do amor romântico. A monogamia está totalmente atrelada a isso. E essa relação tradicional monogâmica, que exige um comportamento X ou Y da mulher, ela vai limitar que a mulher tenha outros comportamentos. E por que ela vai limitar? Porque se a mulher tiver outros comportamentos, isso invalida a relação. E no medo, no desespero de viver esse delírio romântico, as mulheres, elas chegam a ser agressivas com outras, né? Então, assim, elas trazem essa premissa do princeso. E quem seria o princeso? Seria o homem que não está agindo dentro da masculinidade, vamos abrir aspas, tóxica, de ter o protagonismo sobre o nosso corpo. O que esse homem deve fazer? A relação afetiva, que é toda performática, né? Que ela precisa dos holofotes sociais, senão não é monogamia. Se não tiver o aval social, o holofote, não é monogamia, não é relação tradicional. Então ela precisa ser validada socialmente. E para isso exige esses comportamentos patéticos, que são performáticos, que não estão atrelados a mudanças reais que a gente precisa do comportamento dos homens. Porque por esses comportamentos reais eu ainda luto. Isso tem a ver com essa angústia, que é uma angústia emocional que envolve a mulher ser assumida ou não para essas relações tradicionais. Então, um dos grandes conflitos
além dos problemas relacionais depois do fato consumado, né? A gente tem antes, os problemas acontecem antes do relacionamento acontecer. Que essa angústia feminina de ser assumida e ser socialmente validada através de um pedido majestoso de casamento. E quanto mais majestoso, mais valor essa mulher tem, mais inveja as pessoas têm dela. E esse pedido, que é tão desejado pelas mulheres, né? Que coloca ela nesse lugar do amor, de ser amada romanticamente por um homem. O homem, quando quer, ele faz. O homem tem o protagonismo, né? Ele que escolhe, é ele que decide. E essa mulher que é pedida, ele não tá se humilhando, né? Ele sabe que essa mulher vai colocar esse homem acima de tudo e todos a partir disso. Na verdade, ela já colocou antes, né? Porque quando ele chega no ponto de falar, não, é essa que me dá todas as vantagens possíveis, vantagens e conveniências, aí ele escolhe de acordo com a conveniência. Dentro da monogamia é assim que acontece. O afeto dentro das relações tradicionais só acontece dessa maneira. E eu vou trazer a prova, porque a gente vai chamar de princeso qualquer homem que rompe com a expectativa performática. Performática. E qual é a expectativa performática? Não prover os filhos durante toda a vida e ser um pai que acompanha emocionalmente, que acompanha financeiramente, que dá esse apoio, essa rede de afeto para a criança, para que ela não seja traumatizada. Não. O homem provedor é o que paga um pratão de comida no primeiro encontro. E as mulheres brigam. Se ele não pagar e não mostrar desde o início, ele não mostra mais. E a gente tem mesmo esse exemplo, né? De que as mulheres lá, por exemplo, dos anos 50 eram realmente muito felizes, mesmo com os homens performáticos. Se o modelo é o mesmo, os problemas também serão. E aí é importante vocês entenderem que eu não tô falando para inverter os papéis. Não. Mas é que essa lógica de princeso é só uma lógica de mulheres que estão muito chateadas porque os homens não performam dentro dessas expectativas românticas, que é um delírio feminino. E aí, não performar dentro disso faz com que o script, o roteiro para que a monogamia funcione, não engrene. A engrenagem para a monogamia funcionar são as expectativas comportamentais dos seus pares. E eu vou dar exemplo dessa expectativa. O pedir em casamento. O pedir em casamento é tirar a mulher dessa prateleira do amor, que é todo esse trabalho que é feito por uma cientista social, que é a professora Valesca Zanello. O pedido não é neutro. Isso está atrelado às expectativas comportamentais. E ele vai fazer o pedido porque essa mulher ela vai passar a centralizar esse homem na vida, na formação da instituição casal. E o princeso é o quê? É o homem que não age dentro das expectativas comportamentais, desse roteiro, desses scripts, o pagar o pratão, o abrir a porta, o mandar flores, o ajoelhar com uma aliança e pedir em casamento. A gente vê vídeos às vezes de mulheres invertendo a lógica. E, gente, eu não tô falando para inverter a lógica. A gente precisa destruir caixas. E eu falo isso desde o meu primeiro livro. A gente precisa romper com essas expectativas comportamentais que nos mantêm no lugar de passividade. As relações têm como base a reciprocidade. Se é reciprocidade, se a gente não tá performando, não tem quem pede. A relação acontece, ela não tem roteiro, ela não tem rótulo, ela não tem script. Porque o desejo dos pares em estar junto vai romper qualquer lógica de performática de quem deve pedir. Se a mulher tá nessa angústia de ser pedida,
ou de que tem que pedir, se isso é uma discussão, é porque você não está vivendo uma relação de reciprocidade, uma relação real. Você está vivendo uma mentira, você está vivendo um script, você entrou numa trilha que já está pré-moldada e você está caminhando nela. Você está seguindo a manada. E a maioria das pessoas seguem a manada. Eu acredito em afeto real. Mas o afeto real, ele vai fugir a milhas das performances românticas e dos scripts e roteiros. Enfim, uma mulher numa formatura pede um homem em casamento. Se fosse ao contrário, não teria nenhuma crítica. Se eu fosse fazer a crítica que eu faria, devido a toda a problemática que eu vejo nas performances românticas, eu seria extremamente criticada. Extremamente criticada. Por quê? Porque eu estou desvalidando a performance romântica que colabora com o delírio do amor romântico único e exclusivo das mulheres. E o que valida esse delírio? As performances do suposto cavalheiro. Esse cavalheiro, não cabe a ele a negativa. As mulheres estão ansiando. Se as mulheres estivessem despertas, a gente teria homens com medo de fazer esses papéis. Mas as mulheres estão no lugar de espera, de desespero, e elas ainda se veem invalidadas pelo pedido de um tonhão. Enfim, a menina pede um homem, um casamento. Tudo é bem problemático. Ele é o homem da vida e tudo mais. E aí eu trago na minha página a reflexão, porque os comentários ai, que vergonha alheia, meu Deus, como pode? Por que a vergonha alheia não é para o homem? Porque ele está no papel ativo de dominar, possuir e controlar os nossos corpos e as nossas emoções. A gente espera e a gente vê nisso a validade do nosso lugar na sociedade. O pedido de casamento é para a mulher a coisa mais importante da sua vida, para algumas mulheres, né? E eu fico pensando, se uma mulher, até as mulheres mais lúcidas e mais coerentes, se na surpresa ela é pedida em casamento, como isso foi tão imortalizado como um grande mousse, ela vai aceitar. Até porque a situação é tão constrangedora que ela coloca o outro meio que em uma situação de impossibilidade de negar. É algo público, feito na frente de todo mundo. Na verdade, a mulher não tem escolha. É quase uma coação. Você vai ter que aceitar. Porque você vai colocar aquela pessoa numa situação uma situação fechatória. Nós não vamos fazer isso. Então, toda a questão do pedido, seja inclusive do homem, que é o que a gente se espera, é patético. Só que quando eu trago essa inversão, eu mostro de que maneira o nosso lugar é de passividade e como a gente não espera que a mulher tenha protagonismo. Eu sei que tem mulher que fala, mas aí ter protagonismo para casar, você fala a respeito da monogamia e do casamento? Sim, eu falo do nosso papel de passividade dentro dessas relações. Se a mulher quer tanto algo, por que ela mesma não faz? E o mais engraçado, o mais interessante é que por trás desses pedidos tem uma mulher que já planejou e organizou completamente como o pedido deve acontecer. Isso acontece muito. Elas dão um veredito, um ultimato. Nessa viagem tem que pedir. Isso acontece muito. Às vezes, atrás de um pedido performático do homem, teve a imposição prévia da mulher. Quem lembra da menina que pintou as unhas de branco? E aí, depois de todo aquele impacto social com a pauta, o cara pediu ela em noivado. E aí, eu vi vários comentários. Agradeça. Aí sim, aí as mulheres viram anjinhos. Elas só ficam revoltadas se rompe a lógica que mata esse delírio romântico. Por isso que elas chamam os homens de princeso.
E, gente, eu não tô falando aqui que é pra você sair, né, e ajoelhar pra um macho. E eu acho que quem lê o meu texto, quem lê meu trabalho, quem lê o meu livro, sabe que eu jamais vou falar algo assim. Não é pra centralizar, né, pra ficar correndo atrás de macho. Eu já falei muitas vezes isso na minha página. Mas eu tô mostrando de que maneira a monogamia, ela carrega esses papéis patriarcais de gênero, de maneira que ela só funciona assim. A mulher tá sempre nesse lugar de espera e ela acha que a autonomia do homem pedir faz dele um grande príncipe encantado e ela princesa de valor, quando a gente sabe que não é assim e nunca foi. Ele pode pedir, você vai continuar sobrecarregada. Ai, se ele não pede, isso já é uma visão de que o homem não vai fazer nada, é a gente que vai planejar tudo. Amor, dentro da monogamia, a mulher já é sobrecarregada. O homem pedindo já é uma mulher centralizando as necessidades desse homem na vida, porque eles viraram uma instituição casal. E como eu repito, se o modelo é o mesmo, se as expectativas comportamentais são as mesmas, se as performances são as mesmas, os problemas, em maior ou menor escala, também serão. E sempre foram. A mulher dos anos 50 tinha tantos ou mais problemas por ser submissa, mesmo vivendo todo o protagonismo do homem, abre aspas, provedor. Porque existem outros problemas reais que a gente não tá falando. O problema dos relacionamentos não é a ausência das performances. São outros problemas que a gente não tem responsabilizado. Pagamento de pensão, responsabilidade pelos filhos. Os homens precisam lavar roupa, é só colocar na máquina. Os homens precisam ajudar a fazer a comida. Eles precisam cuidar das mulheres quando elas ficam doentes. E a gente sabe que isso não acontece. Depois na relação é a mulher sobrecarregada. Porque a relação é feita para controle, domínio e posse do nosso corpo. É a servidão. Esse teatro patético de ajoelhar e pedir é pedir a sua mão para você servi-lo. Não tem validade nenhuma. E a questão aqui é que a gente entendesse que é tão problemático o pedido de casamento dos dois lados. Os dois lados. Por quê? Porque se fosse recíproco, não haveria nem pedido. Não haveria um circo em que a palhaça somos nós. As pessoas se relacionariam de forma recíproca e chegariam onde tem que chegar. Eu não preciso de contrato para falar, nossa, agora você é muito minha amiga. Ninguém precisa. As amizades são recíprocas, costumam ser mais genuínas, são mais duráveis. E esses contratos, essas performances ridículas e patéticas permeadas pelo amor romântico não existem, nem a cobrança. Se eu vou sair com meu amigo, seja ele homem ou mulher, se eu quiser pagar naquele dia, eu pago. Se ela quiser pagar no próximo, ela paga. Mas a premissa dos papéis patriarcais de gênero para as relações tradicionais funcionar faz com que a gente veja com maus olhos quando a gente rompe com essas lógicas. E para mim, por isso que é tão problemático ter tantos comentários de mulheres criticando a outra que foi lá agachar e pediu o homem em casamento, inverteu os papéis. E eu também quero deixar aqui bem nítido para vocês que eu acho bem problemático. Só que a mulher sai desse lugar de passividade de esperar o desejo do homem de escolhê-lo. Vocês entendem? Hoje, a principal angústia da mulher é ser assumida, ser escolhida. Porque essa discussão permanece, porque a gente congelou, cristalizou as expectativas comportamentais desses papéis patriarcais de gênero que dá para o homem protagonismo sobre nós. As mulheres despertas estariam dizendo não. Eu não estou preparada para um relacionamento agora. A gente não estaria delirante, eufórica e fora de si com um pedido de casamento de um tonhão.
Eu teria, nos vídeos de pedido de casamento, a mesma desconfiança do pedido de casamento dessa mulher. E aí, é muito, muito, muito doloroso perceber que parece que por mais que a gente fale as teorias, na prática das ações, a gente continua com as mesmas expectativas que nos mantém nos mesmos lugares. Eu vou trazer agora alguns comentários muito interessantes das meninas que interagiram com esse post. A gente aprendeu a ler essa iniciativa masculina como sinal de comprometimento e cuidado, né? Tipo, ele pedir em casamento, ele conduzir a relação. E quando isso não acontece, muitas vezes a gente vai ler como desinteresse. Mas isso também nos mantém no lugar de passivo, sempre esperando ser escolhida, o que é super conveniente para o patriarcado. Ao mesmo tempo, é difícil abrir mão disso, porque é esse o modo de que aprendemos a o outro está realmente investido na relação. Fica esse dilema. É difícil porque a gente precisa soltar a mão do amor romântico que a gente delira. Entende? Isso que é difícil. Eu acho tão cafona se eu olhar assim. Eu acho tudo cafona. Tudo. Até o pedido de casamento é cafona, porque ele é apenas essa simbologia patética do patriarcado. Bom, tem um comentário aqui que é muito interessante e eu quero ler ele para vocês. E aí, essa seguidora, ela vai trazer que as coisas não são iguais. E eu concordo, né? Eu falo disso também. Homens e mulheres partem de lugares diferentes e eles vão ver as relações de maneira muito diferente. Só que a gente não vai romper com essas injustiças se a gente continuar, no caso, né? Se mantendo no mesmo lugar. Como que eu mudo uma estrutura se eu continuo esperando o mesmo comportamento dos homens? Olha só, mais uma vez venho dizer, não tem como agir igual para igual, porque não vivemos numa sociedade onde as coisas são igualitárias. E quando vai ser? Se a gente ficar nesse pensamento que não é igualitário, quando vai ser? Eu vou continuar no papel de passividade, porque a sociedade não é igual, e aí eu vou continuar nesse lugar de achar o máximo um tonhão me pedir em casamento? Então, todo cuidado para mulheres é pouco, muito, né? A mulher que não tá delirando estaria falando, eu não tô preparada para relacionamento agora. Porque pra gente perder a nossa moral, autoestima, respeito, é poucas. A gente já perdeu, né? Só de entrar nessas relações. Se você quer dividir a conta, cuidar de macho, planejar tudo bem. Ai, gente, não é nada disso. Mas depois dizer que não tá tendo experiências satisfatórias, você não vai ter, amor. O homem pode pagar a conta, o homem pode planejar tudo. E ainda assim, as suas experiências não vão ser satisfatórias porque você tá vivendo o mesmo modelo e você tá vivendo um papel de passividade dentro dessas relações tradicionais. Não é, gente, não é romper com essas expectativas performáticas, né, que vai fazer com que eles tenham mais autonomia. Inclusive, a gente tem que cobrar a autonomia deles e não as performances. O que vocês estão cobrando dos homens são performances e não atitudes reais que têm impactos reais nas mudanças que a gente quer. Pagar um pratão de comida, discutir por isso. Ou discutir sobre quem tem que pedir o pedido de casamento, ao invés de questionar quais são os lugares que a gente ocupa quando a gente vive essas relações tradicionais. Percebe? Ao invés de questionar o nosso lugar de passividade, questionar o homem não lavar uma roupa, sabe? Questionar essa centralidade que a gente precisa dar para a instituição casal, a gente está questionando quem faz a performance romântica. Gente, eu chamo isso de baby fem, que é o feminismo baby. O feminismo que não traz pautas justificáveis. É um feminismo que vai chamar o homem de princesa porque ele não tá performando esse amor romântico. E não que eu não ache, né? Vocês conhecem o meu conteúdo.
Não que eu não ache que os homens são os babacas, até porque aparece homem em Red Pill me xingando muito, né? Falando, você só fala de homem. Eu falo desses papéis patriarcais, eu falo da irresponsabilidade deles, e eu falo de que maneira a gente releva isso só por ele performar o amor romântico. Às vezes o relacionamento tá uma bosta, mas se o homem entrega flores, faz pedido e faz toda a performance romântica, a gente se cega diante dos problemas reais que o relacionamento tem. Controle, ciúme, violência. Basta dar uma flor que a gente já vai ver isso como justificativa de relacionamento saudável. E não é. Eu tô mostrando pra vocês que a expectativa romântica desses papéis patriarcais de gênero nos coloca quase como umas criançonas infantis num delírio que faz a gente ignorar tudo. Enfim, eu questionei pra ela, quando será, né? Quando a gente vai sair desse lugar de passividade? Né? Quando isso vai acontecer? Dividir a conta, gostei muito disso, não te obriga a planejar tudo. É só você sair com quem também tem iniciativa. O que eu percebo? Tem muito discurso, né, de incel e red pill, que ele vai ver essa autonomia, esse protagonismo da mulher como uma ameaça. E é óbvio que eles vão ver. Não precisa nem ser red pill incel, viu? Tem muito homem aí normalzinho que até os feministas, né, até o esquerdomacho, que vai ver como ameaça. Por quê? Porque é a nossa autonomia. E nessa autonomia eu posso inclusive dizer não. O que as mulheres não têm feito. Que o delírio pelo amor romântico é tão grande que dificilmente ela vai falar não. Mas eles veem como defesa, falar não, então não vou pagar conta. Não, faz você, vem você me buscar. E, gente, vamos ser sincera. ONG de macho sempre existiu. Que essas mulheres desesperadas para viver esse modelo que é um holofote social e que valida ela. Então tem muita ONG de macho, tem muito homem performando, fazendo as performances românticas dos papéis patriarcais de gênero, mas por trás quem tá bancando tudo financeiramente é a mulher. Quem tá cuidando. Vocês falam tanto, eu quero ser cuidada. Se eu fizer isso, ele não vai ser cuidada. Quem cuida no final é a mulher, que o homem não tem feito nada. E não sou eu dizendo, são as estatísticas falando da sobrecarga de trabalho da mulher. Gente, se a mulher não se dissipar desse delírio romântico, ela não vai conseguir ver os problemas reais das relações, porque ela sempre vai ser atravessada por expectativas performáticas para fazer essas relações funcionarem. Esse é o problema, né? E é isso que me deixa muito assustada quando a gente fala dos papéis patriarcais de gênero. Porque falar sobre eles está tudo bem. O problema é mostrar de que maneira isso ainda está enraizado. O princeso nos ameaça, falando que ele não vai fazer isso e que não vai fazer aquilo, porque a gente tirou dele protagonismo que ele deveria ter. E que não deve ser de ninguém numa relação saudável. Não existe protagonismo ou domínio sobre o outro, a não ser, é claro, numa relação de poder chamada monogamia, em que a mulher é controlada, principalmente nos dias de hoje, de maneira emocional. Aí sim, a gente vai falar sobre controle, né? Enfim, gente, é muito triste, porque todos esses conteúdos eu percebo silêncio, e esse silêncio é ainda essas mulheres que estão à deriva, esperando que apareça um príncipe que ajoelhe e peça ela em casamento. Porque isso, infelizmente, continua sendo o ponto mais alto da vida da mulher. E o homem fazer isso vai validar. Então, quando a gente questiona essas performances, ou quando a gente mostra como a gente vê de maneira
debochada quando é a mulher que toma a autonomia, a gente vê de maneira debochada. E a gente critica. Ai, Adriana, você está sendo muito radical. Se eu falar de qualquer pedido de casamento tradicional feito por um macho, eu vou ser a mal amada, amargurada. E vocês não falam que são amarguradas de ver um pedido de uma mulher de forma debochada. Não foi dada à mulher a possibilidade de amar e de expressar o seu desejo. Toda vez que a mulher expressa o seu desejo, é claro, gente, diante de uma relação de reciprocidade, ela vai ser questionada para a sociedade e as próprias mulheres vão fazer com que ela volte para o lugar dela. Esse princeso, que é um termo das femininas, né? E também de umas linhas do feminismo que está completamente perdida no rolê. Esse termo, princeso, é justamente do homem que não performa dentro dessas expectativas românticas que faz esse delírio romântico acontecer. Esse princeso é aquele que não vai ajoelhar e fazer o pedido de casamento da maneira como elas tanto querem, porque vai validar o papel delas. E uma mulher fazendo isso é colocar a ameaça nesse castelo de cartas que elas construíram para ela, em cima dessas performances, que sempre foi o meu trabalho aqui. O meu trabalho foi sempre falar dos papéis sociais, ou seja, dos papéis patriarcais de gênero e das expectativas que se tem a respeito deles. Tudo isso é muito triste, é muito limitante. E eu acho desesperador eu estar em 2025 falando sobre performance romântica e como a mulher ainda é infantilizada a acreditar nessas crenças tão frágeis. Tudo é muito triste. Tudo é muito performático e performance não vai nos ajudar a lidar com os problemas reais da sociedade. Por isso que a gente chama esses homens de princesos. O princeso é uma perspectiva de que se foi invertido os papéis. E eu não estou falando de inversão de papéis. Eu estou falando sobre destruir caixas, ou seja, destruir expectativas comportamentais. Se as relações fossem saudáveis de fato, a gente jamais estaria discutindo isso. Esse foi mais um episódio de Viagem Quadri. Se você gostou das reflexões que fizemos, vai gostar dos meus livros. As relações monogâmicas só existem na cabeça da mulher apaixonada e a síndrome da escolhida, disponível em plataformas como a Amazon e a Hotmart. Me siga também nas redes através do @AdrianaVenturaOficial. E vamos repensar a maneira como temos visto as relações e os relacionamentos. Até o próximo episódio.